Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu, você está no canal dos Velhos Companheiros. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre anarcocapitalismo. Assim, um pouco, não sei, né? Nesses vídeos eu sempre saio falando um monte de coisa, vamos ver o que vai virar, né? Mas hoje vai ser um tema muito bom porque muitas pessoas já tinham me pedido e acho que vai calhar bem nesse momento do canal, né? Que a gente está falando bastante sobre a questão do imaginativo e como muitas pessoas têm caído aí em movimentos revolucionários racionalistas, né, devido à questão do imaginário, né? A pobreza do imaginário. Para começar, é importante entender que o anarcocapitalismo, como o marxismo, como o progressismo, como todos esses fenômenos materialistas, racionalistas, e aqui eu vou focar muito primeiro na questão jus-racionalista, né, do anarcocapitalismo, é importante entender que eles são, na verdade, esses movimentos, todos esses movimentos, são fissuras internas do corpo ocidental. Como assim? Você pega, por exemplo, o progressismo do lado dos americanos. Ele fala, não, universal healthcare, precisamos buscar ser, não podemos ofender ninguém, politicamente correto, temos que ser racionais e cheirosinhos, né? Tudo isso, essa discussão ela faz sentido porque nós estamos sendo pautados pelo imaginário ocidental. Um exemplo prático disso, muito rápido, que dá pra gente usar aqui, é o que aconteceu com o Bush, por exemplo, no Iraque. O que o Bush pensou na questão do Iraque? Ah, não, eu vou invadir o Iraque, eu vou tirar o ditador do poder, eu vou colocar uma democracia liberal no Iraque e aí vai ser todo mundo cheiroso. É tipo que nem lá o Rousseau, né? Por isso que eu vejo dessa forma, né? Na minha opinião, por exemplo, essa linha do contratualismo, né? Que eu vou explicar um pouquinho aqui como é que surgiu, né? Que a gente vê, por exemplo, no Rousseau, ela é basicamente uma ciência sofisticada de não explicar nada. Porque você não vai conseguir explicar uma sociedade através da consistência lógica das leis daquela sociedade. Não funciona assim, não é simples assim. Mas o Bush, ele cometeu também este erro na questão do Iraque. Ele falou, não, se eu pôr uma democracia liberal lá, vai ser todo mundo cheirosinho. Né? Só que o problema é justamente que os islâmicos, né, não vou aqui generalizar, mas isso de fato foi acontecendo no Iraque, eles não têm este imaginário em comum com a gente. Que imaginário é esse? É aquele que eu falei lá no vídeo do Platão e do Aristóteles, a compreensão da potência do espírito humano e da salvação do indivíduo humano e o que pautou então essa questão das liberdades individuais, né? Que justamente essa simbiose entre a razão grega e a revelação judaica e cristã. É claro que eu não estou falando que eles não acreditam na salvação especificamente, mas o fundamental para a gente entender aqui, que foi o que eu falei muito nesse vídeo que eu comentei, do estudo da filosofia, é que na civilização ocidental a gente tem muito em particular essa busca justamente da dignidade do indivíduo, das liberdades individuais, que está deitada novamente na compreensão da potência singular da alma humana, e nesta potência singular é daí que derivamos então o valor inestimável, inalienável da alma humana e da vida humana, este valor divino que inclusive está lá, se você for ver no John Locke, tem isso aí em outros liberais, mas vamos aqui com calma, então só para terminar esse exemplo do Bush. E o que aconteceu justamente, né, nesse exemplo do Bush, né, foi que ele foi lá, colocou essa democracia liberal, e aí, né, democraticamente, os islâmicos quiseram uma teologia islâmica totalitária. Por que eles quiseram isso? Porque eles não têm esse imaginário em comum com o Ocidente. Essas discussões racionalistas, materialistas, fazem sentido para a gente, porque, novamente, estamos deitados neste imaginário. Então, é importante já entender isso como ponto de partida. Vamos avançar agora, então, na questão do anarcocapitalismo, que eu quero, na verdade, falar bastante sobre os liberais, para entender isso aí. O liberalismo é um termo muito vago. A pessoa fala liberalismo, todo mundo fica falando liberalismo. Mas afinal, que porra é essa de liberalismo? Como é que começou isso aí? Por que esse termo liberalismo? Liberar do quê? Justamente muito esse esforço de se desvincular com o corpo cultural. Foi muito assim que começou o liberalismo. Aí você fala, tá, então, mas por que cargas d'água tiveram essa ideia? Para a gente entender isso muito bem, a gente pega ali justamente o John Locke, né, que eu citei agora há pouco, e o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes vai ser muito interessante para a gente entender essa questão. Por quê? O John Locke e o Thomas Hobbes, eles viveram ali uma época de falando em fissuras internas, né? Uma época de fissura interna muito grande na cultura cristã ocidental. Então estava lá, né? Você estava lá na Inglaterra e estava literalmente uma bela de uma putaria, né? Então você tinha lá a briga, tinha a questão dos católicos, protestantes, teve ali a vertente dos puritanos, né? Depois que influenciou inclusive os Estados Unidos, né? Então estava uma bagunça. E o que o Hobbes percebia? Ele falava, não, peraí, o Hobbes e o Locke, ele falava, toda a sociedade tem essa camada da verdade existencial. O que é a camada da verdade existencial? É justamente esse corpo interno de valores que então geram ali a compreensão política e que geram a necessidade de uma representação, de uma articulação na questão política. Então, quando você vai se articular politicamente, quando você vai construir instituições, construir a camada representativa,
você se baseia nos valores internos, na camada existencial, que foi exatamente o que aconteceu com os islâmicos lá com a democracia do Iraque, né? Só que aí que tá a questão, porque aí o Hobbes e o Locke falavam, pô, mas espera aí, isso aqui tá uma putaria, tá uma bagunça isso aqui, tá todo mundo se brigando aqui, reforma, contra-reforma da contra-reforma, que porra a gente vai fazer aqui? E aí o Hobbes, ele fala, pera aí, se eu conseguir, utilizando essa compreensão da razão, dessa potência racional que a gente tem no Ocidente, se eu conseguir criar uma lei universal que consiga englobar o universo da ação humana, então eu conseguir colocar uma lei que coloque toda a ação dentro de um terreno comum, o reconhecimento dessa lei universal vai substituir a verdade existencial. Então aí, em vez da cultura estar por baixo da sociedade, a gente coloca essa lei universal em comum, as pessoas reconhecem essa lei, se submetem a essa lei, então essa lei se torna a verdade existencial e aí a cultura ela floresce de forma, digamos assim, independente, entre aspas, mas ela floresce em cima disso. Mas ela se submete primeiro a esta lei universal. Então você vê que é a tentativa de trocar as duas coisas. Então agora o terreno comum da sociedade não é mais este corpo cultural, não é mais esta verdade existencial, mas é esta lei universal em comum. Quem ficava louco com isso aí, tinha orgasmos múltiplos quando houve essa ideia, eram justamente os iluministas franceses. Se você pegar o Locke e o Hobbes, você ainda tinha esse projeto, e no caso do Locke, tá, isso é importante destacar, o Locke ele via isso de uma forma muito interessante e, de fato, o jeito que o Locke se lidava com isso, que não é o jeito que os anarcocapitalistas se lidam com isso, foi o que sustentou a Constituição Americana. Porque o Locke falava justamente que a vida humana tinha um valor inalienável, então tudo ele derivava ali do direito à vida, e então a ideia de direitos naturais, né, no próprio nome você já tem a dica do que ele está fazendo, não é jusacionalismo, e é aí que está deitado novamente a questão da Constituição Americana. Na Constituição Americana, né, foi uma coisa que eu acho que eu citei no vídeo do Platão e do Aristóteles, o Estado americano ele não dá direito a ninguém, a vida, a arma, a liberdade de expressão, ele reconhece esses direitos, devido justamente ao valor da alma humana, ao valor do indivíduo singular. Isso é fundamental para você entender essa questão. E o Locke ele foi uma das principais influências dos pais fundadores americanos, certo? Porém, voltando à questão do Hobbes, né, e por que eu fiz até eu comentei um pouco dos franceses, né? Porque o interessante é que no Hobbes ainda, nos dois, né, no Locke e no Hobbes, você ainda não tinha esse esforço racional tão forte. O imaginário ainda não era tão empobrecido. Por quê? O que acaba acontecendo com o Hobbes? Ele acaba caindo naquela questão do Leviatã. Ele fala, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou submeter todo mundo a uma lei universal, né, a esse Estado soberano. Então as pessoas vão abrir mão da liberdade delas, reconhecendo esse problema da natureza humana, e aí então a gente vai ter uma sociedade cheirosa. Então veja que no caso do Hobbes, e o Hobbes não era um cara burro de forma alguma, mas por que o Hobbes caiu nessa questão do Leviatã? Porque o Hobbes, em particular, isso ele entendia que hoje já o movimento racionalista não entende mais, talvez porque o Hobbes não, como eu estou mostrando aqui, né, os ingleses, inicialmente o iluminismo inglês, ele não racionalizava tanto quanto o francês. E o Hobbes, ele entendia que o problema por baixo de tudo isso não era a existência ou inexistência do Estado, não era a busca ou não pela alma humana, pela potência da alma humana, a compreensão da potência da alma humana, o direito da propriedade privada, a liberdade de expressão. O problema disso era uma coisinha só, uma pequenina coisinha, era o homem. É o homem que faz a cagada. O problema é o homem, é a própria natureza humana. E tanto que tem aquela frase muito famosa do Hobbes, o homem é o lobo do homem. Porque o Hobbes, e por isso que ele acaba desaguando no Leviatã. Porque ele fala, cara, o problema é a natureza do homem. Eu não consigo aqui simplesmente, eu vou ter que criar uma lei onde o homem vai ter que se submeter a um Estado soberano, porque o homem, por natureza, quer fazer bosta. Eu não consigo resolver isso aqui com lei universal, né? Então veja que, ainda que a solução do Hobbes seja, claro, um negócio muito tosco, você vê que o imaginário dele tinha uma certa razão nessa questão, né, nessa frase, o homem é o lobo do homem. Ele tinha assim, essa razão, que de fato, o problema aí, novamente, como eu falei, o problema não é o livre mercado, o não livre mercado, o Estado ou não Estado. O problema é o próprio homem. Essa é a grande merda. Só que nos franceses isso vai ficando cada vez mais racionalizado. E cada vez mais então tem essa ideia, né? Que como eu citei até o Rousseau, né? Que é o que vai florescer muito essa ideia do contratualismo,
que é essa ideia de que, não, vamos racionalizar tudo. Então, essa ideia de que você vai construir uma sociedade através da consistência lógica das leis. Isso foi cada vez seduzindo mais e mais e mais, principalmente os franceses. E é claro que veja que é um pensamento, sim, muito sedutor. Porque olha só que coisa, né? Você pensa, pô, cara, se a gente conseguisse reduzir toda a experiência humana comum, né? toda essa experiência, no caso, terrena, né? Sem entrar no mérito da cultura e na questão espiritual, a gente conseguisse reduzir tudo isso a um plano racional comum, a uma lei comum, puta, e aí todo mundo reconhece essa lei, cara, acabou. Assim, todo mundo segue essa lei e é todo mundo cheiroso. É uma ideia muito sedutora, de fato. Né? E muitos intelectuais foram, sim, seduzidos por essa ideia. Só que o problema que a gente começa a cair aqui, que é o problema que já está, por exemplo, nos franceses, é que o que os franceses queriam fazer? A ideia era justamente, o que também está muito no anarcocapitalismo. A lei, ela vai ter essa consistência lógica que é muito próxima à questão do Descartes. Né? Então, é um raciocínio autoprobante e que se torna autoevidente mediante a sua própria consistência lógica. Então, da mesma forma que a gente fala que 2 mais 2 é igual a 4, justamente eles falam, a gente precisa criar uma lei perfeitamente racional, cheirosinha, tão consistente como uma conta matemática, que seja irrefutável. E todo mundo reconhecendo essa lei, aí, novamente, percebeu como o meio é diferente, mas a ideia manteve a ideia do Hobbes. Né? Eles mantiveram essa ideia do Hobbes, é claro que atacando num sentido inverso. Aí. Por exemplo, no caso dos franceses, eles vão usar isso para construir uma democracia liberal. No caso dos anarcocapitalistas, eles querem construir isso, né, usar isso para tirar a existência do Estado. Mas todos eles, a ideia é a mesma. A gente precisa trocar a verdade existencial. A gente precisa tirar esse corpo cultural e colocar uma lei universal racional. E aí todo mundo reconhecendo essa lei universal se torna a verdade existencial e aí é tudo cheiroso. Só que aí que a gente cai muito nesses problemas dessa razão abstrativa. E como eu falei, toda essa discussão da razão ela faz sentido porque estamos no imaginário ocidental, novamente. O Aristóteles, como ele muito bem mostrava, você tem tanto essa razão abstrata e a razão prática. O problema é que você não consegue sintetizar uma lei moral na razão abstrata. Porque a razão abstrata, né, que é justamente essa divisão que o Aristóteles fazia, ela se dá através do quê? Apenas da articulação de conceitos formais. Só que a realidade, ela não é a articulação de conceitos formais. A realidade, ela é feita por entes singulares, que tem, inclusive, uma infinitude de acidentes. Você não consegue me reduzir ou reduzir ninguém a um conceito formal, material, racional. Não dá para fazer isso. Até mesmo porque, e aqui é uma questão fundamental, a nossa razão na prática, qual é a diferença principal entre a razão abstrata e a prática? A abstrata, novamente, ela simplesmente articula conceitos formais. A prática, ela é dirigida por uma compreensão de um princípio de bem, de um princípio de valores, de um princípio de uma unidade do possível. Por exemplo, se você vai discutir o valor ou melhor, colocando, se você vai discutir uma lei que proteja a vida humana. Bem, para que a discussão sobre uma lei, né, que defenda a vida humana seja racional, primeiro a gente tem que concordar que a vida humana tem que ter valor. Se a vida humana não tem valor, não é racional discutir sobre a vida humana. Então, o que isso mostra? Primeiro, né, que a razão não pode ser princípio da própria razão, senão a própria razão iria deliberar o que é racional e nada ia ser racional. Portanto, na prática, qual é o princípio da razão? A ordem interna de valores. Nossa razão prática, ela floresce dentro de um imaginário de valores. Ela é dirigida por isso. Então, essa tal dessa razão pura, que a gente vai conseguir reduzir tudo para resolver os conflitos internos, na verdade, não dá para fazer. Não, ela não resolve nada. Porque essa tal dessa razão pura, ela funciona só na camada abstrata. Que é muito, por exemplo, esse exemplo que eu falei. E essa premissa também você vai achar muito nos positivistas, né? O positivista fala muito aquele negócio, não, então você não pode fazer julgamentos de valor, você só pode fazer julgamentos de fato, né? Que até entra naquela brincadeira que o próprio Eric Feiglin faz, que ele fala, cara, mas vamos pegar, por exemplo, o marxismo. Você fala, mas o marxismo, ele, racionalmente, ele tem lá os argumentos... Então, peraí. A partir do momento que um movimento político matou milhões de pessoas, até que ponto você pode falar que é racional defender esse movimento político? Esse é um exemplo simples que mostra também novamente isso. Que nossa razão ela é dirigida justamente por uma compreensão interna de valores. Ela floresce dentro dessa compreensão interna. Ela não é uma maquininha isolada da experiência singular. E não dá para reduzir a experiência singular a essa maquininha abstrata, como a gente vai ver, como eu vou, né, ao longo do vídeo, explicar com mais calma.
Então veja que é aí que está a grande sedução do pensamento liberal. E veja isso que eu mostrei aqui. Quando começou o pensamento liberal, não tinha um cunho tão materialista e racionalista. Na verdade, por exemplo, o próprio John Locke. E se você for bem perceber, a maioria dos conservadores hoje em dia são liberais clássicos, em grande parte. Eles receberam muita influência, por exemplo, do próprio John Locke. E é justamente de onde a gente vai, por exemplo, defender o valor da propriedade privada. A propriedade privada tem valor porque ela é gerada justamente por um indivíduo que tem um valor inalienável. Então a propriedade, ela faz parte ali, ela é patrimônio deste indivíduo. Então justamente daí que você deriva o valor da propriedade privada. Então veja que, em grande parte, o conservadorismo moderno, digamos assim, absorveu muito esse liberalismo clássico, o próprio Edmund Burke, né? Que é considerado o pai do conservadorismo político. Na época dele, ele era considerado um liberal, né? Ele era do Partido Liberal, não era do Partido Conservador lá na Inglaterra. Só que agora, então, vamos entrar, né, finalmente mais na questão do anarcocapitalismo, agora que a gente construímos esse background, para falar um pouco, então, de como é a argumentação do anarcocapitalismo, que se dá muito com o Hoppe. O Hoppe, que ficou muito popular, é o cara hoje que todo mundo usa para argumentar sobre a tal da lei da propriedade privada. O anarcocapitalismo ele tem a mesmíssima vantagem do marxismo, que qual que é? Como todo reducionismo materialista, é muito rápido de explicar. Eles não precisam se preocupar muito com o departamento de marketing, né? Você explica em alguns minutos, você já explica para a pessoa. Basicamente, qual que é o lance do Hoppe? Né? Ele vai falar o seguinte, bem, percebemos na realidade que todo conflito se dá pela escassez de recursos, justamente porque os recursos são escassos. Portanto, a única lei válida é a lei que se lida com este conflito de recursos escassos. Precisamos então, e daí que você deriva justamente a lei da propriedade privada. E se você tentar criticar a lei da propriedade privada, você entra numa contradição performática. Porque para você argumentar contra a lei da propriedade privada, você precisa ser dono do próprio corpo. Então, justamente, para você criticar a lei da propriedade, você precisa primeiro aceitar a lei da propriedade, porque você precisa ser dono do próprio corpo, admitindo assim que é necessário a lei da propriedade privada para eliminar conflitos. E este é o argumento do Hoppe, que é justamente o tal do argumento irrefutável dos anarcocapitalistas. Esse argumento ele é irrefutável devido a um insight, né, a um peido mental de proporções astronômicas, né? Quer dizer, graças aí a realmente um pensamento filosófico muito profundo que enriquece profundamente o imaginário e nossa compreensão da realidade. A ideia de que a vida é uma propriedade privada. Veja que é muito interessante isso porque esse reducionismo materialista é exatamente a mesma coisa que o Marx tentava fazer. Porque o que o Hoppe faz? Ele reduz toda a experiência humana, né, todos os conflitos humanos, a leis materiais. Isso aí, na prova do Karl Marx, você ia tirar 10. Isso aí é exatamente a mesmíssima coisa que o Karl Marx fazia. Só que quando a gente entra nessas discussões do anarcocapitalismo, geralmente, né, vários exemplos são levantados, mas geralmente um exemplo que se levanta muito é a questão, vou pegar aqui o exemplo do remédio, por exemplo. Então tem lá o doutor que é dono de um remédio, certo? Então o remédio é propriedade privada do doutor. Só que esse remédio pode curar a sociedade inteira. E aí, justamente cria esse problema. Então a gente rouba, e o doutor não quer compartilhar o remédio. A gente rouba o remédio para salvar a sociedade, ou a gente respeita a lei da propriedade privada. Nesse momento, é claro, aí a gente tem cada anarcocapitalista, né, eu tenho alguns amigos que são, cada um vai fazer um contorcionismo de uma forma diferente. Né? Porque, na minha opinião, me parece, né, que se a verdade existencial é a lei da propriedade privada, né, se de fato o princípio da ação humana é a experiência material, então me parece inevitável que somos obrigados a deixar a sociedade morrer, né, que não podemos de forma alguma roubar o remédio. E é claro, nesse momento você pode, né, você pode fazer um monte de contorcionismo, né? Você pode, falar que não, mas, a vida humana ela é uma matéria mais singular e mais escassa do que a matéria que fez o remédio. Então, por isso, precisamos pegar a matéria do remédio para curar a raça humana. Então, basicamente, você está falando que tudo é material e que, então, tudo tem que servir, tudo tem que maximizar o bem-estar humano. Bem, isso aí você já pode, inclusive, lançar sua candidatura no Partido Democrata Americano. Eles pensam da mesma forma. Universal Healthcare é exatamente esse entendimento, de que tudo é material e o que a gente tem que fazer? A gente tem que maximizar o bem-estar humano.
Então já vai lá nos Estados Unidos, já lança sua candidatura pelo Partido Democrata, eles vão te adorar, eles vão dar beijinho na sua bochecha, vão arranjar um slogan para você, vai ser sensacional, certo? O que muitos outros anarcocapitalistas fazem nesse momento é falar que eles são consequencialistas, né? Então que na verdade eles não agem sempre sobre a questão da propriedade privada, mas que eles agem visando a melhor ou a pior consequência, nesses casos extremos. Bem, tudo bem, vamos então discutir isso aí, mas aí já ficou, né? A gente já admitiu que a lei da propriedade não pode ser a verdade existencial. Aí você já admitiu que a lei da propriedade ela não é capaz de abranger e de compreender a natureza da ação humana. Tá? Então, a ideia hobbesiana já foi embora, mas tudo bem, vamos seguir isso aí. Então a pessoa fala, não, eu sou consequencialista. Consequencialista conforme o quê? Porque eu não entendo como isso resolve o problema. Se tudo é material, de que forma você pode falar que a melhor consequência é salvar a humanidade? Ah, mas a humanidade vai morrer, não vai existir mais nada. Mas não é tudo material? E daí? Tudo que é material morre, tudo que é material acaba, e aí? Vira pó, e daí? Por que isso tem valor? Eu continuo não entendendo como essa é a melhor consequência. O que na verdade acontece é que porque a pessoa fala que a melhor consequência seria justamente salvar a humanidade. E para a gente finalmente aqui poder respirar um pouco e sair desse pensamento sufocante racionalista, né? Pelo óbvio, né? Na verdade. Que justamente o que eu falei. Porque a razão da pessoa ela é direcionada pela intuição dessa unidade do possível. E na nossa intuição, por mais que racionalmente você não aceite isso ou não queira racionalizar isso, intuitivamente você entende isso na sua experiência concreta, no dia a dia. O que você entende. E por que é uma coisa óbvia que eu não deveria ter que explicar, mas tem que explicar. Por que tem que explicar hoje em dia? Pelo mesmo motivo que você tem que explicar para o Karl, que você tinha que chegar no Karl Marx e falar, Karl Marx. Então, as sociedades não são apenas classes sociais. Por que tem que explicar isso? Uma coisa que deveria ser tão óbvia. Porque quis racionalizar, né? Essa maniazinha desprezível de querer materializar e racionalizar a experiência. Então aí tem que explicar o óbvio, né? Porque fica querendo encaixar tudo na leizinha material. E o que é o óbvio que eu estou falando aqui? Né? Que já deve estar muito óbvio para todo mundo. A vida não é uma propriedade privada. Só que assim, isso deveria ser óbvio. Mas como eu falei, não é mais óbvio por quê? Então, porque quis encaixar, quis colocar na caixinha da razão abstrata. Né? Aí o que acontece? Colocou na caixinha da razão abstrata é o Aristóteles. Perdeu a compreensão do ente singular. Então assim, por isso que tem que explicar, né? Porque que nem o Chesterton falava, vai ter um dia que a gente vai ter que explicar que a grama é verde. Por quê? Porque justamente essas fissuras do pensamento ocidental vai gerando essa maniazinha de querer racionalizar. E aí o óbvio se torna problemático. Lógico que se torna problemático. Você quer encaixar tudo na sua razãozinha. Nossa mente é contingente. A ideia de que a minha mente, por exemplo, consegue derivar leis universais, racionais, né? Se eu quiser acreditar que o universo é controlado por dinossauros cor-de-rosa, eu posso acreditar, o universo vai continuar totalmente indiferente. A nossa mente é contingente. Nossa mente não é o princípio da unidade do real. O eu cognoscente não tem essa supremacia da razão. Muito pelo contrário, nossa razão é dirigida pela percepção dessa unidade do possível que transcende e abrange o homem. E é daí que você deriva, é daí que você fala que a melhor consequência é salvar o homem. Sim, porque é óbvio, né? Se você se basear na experiência humana. Se você se basear na experiência humana, onde você percebe a potência singular da alma humana, e esse valor inalienável da alma humana, né, dessa singularidade, aí fica óbvio. Né? Mas se você quer racionalizar bem, aí tem que explicar. Né? Aí tem que ficar fazendo esses contorcionismo maluco para explicar uma coisa que deveria ser óbvia. A vida não é uma propriedade privada. Deveria ser óbvio. Mas, infelizmente, como eu disse, não é mais. E assim, alguns pontos que a gente pode trabalhar um pouco, né, só para terminar essa exposição, já ficou, acho, um pouco longa. Bem, primeiro, muitos anarcocapitalistas falam também que o Estado moderno, o liberal, esse Estado grande, né, que invade totalmente o espaço privado, nossas liberdades,
ele não é um elemento constante na história humana, ele nunca foi realmente necessário na sociedade humana. Sim, isso é verdade. De fato, ele nunca foi necessário. Esse Estado grande moderno ele é resultado desse mesmo movimento liberal. Esse crescimento desenfreado do Estado se deu justamente pela dissolução da compreensão dos símbolos fundamentais da civilização ocidental. É o que falava lá atrás na República ao Sócrates. O que fala lá o Sócrates na República? A democracia ela é muito sedutora, ela é muito bela nesse aspecto de que você tem então essa mistura, né, de ideias e de conceitos de bem. Só que o problema da democracia também, a mesma qualidade também é o defeito. Porque a democracia ela planifica o que é o bem. A partir do momento que você diz que cada um pode fazer o que bem entende, você planifica o que é o bem, você ignora essa compreensão da natureza humana e da potência da alma humana, aí você começa a criar essas dificuldades. Então, até que ponto é mais importante proteger a propriedade privada do que garantir o Universal Healthcare, por exemplo? Até que ponto, na verdade, a história humana não é o surgimento do terceiro reino alemão ou russo, e precisamos, então, né, fazer eugenia, né, porque o importante é a ciência e a seleção natural? A partir do momento que você planificou o que é o bem, que você passou a ignorar essa unidade que transcende o homem, você deixou a ignorar esse valor inalienável da vida humana, porque essa é a única forma de você realmente ter esse sistema democrático francês cheirosinho, né? Porque justamente não tem mais freio, a verdade universal se torna o próprio Estado, se torna essa lei racional universal. Quando você faz isso, não tem mais um terreno em comum. Essa hierarquia de valores, ela se dissolve e aí vira bagunça. E o problema aqui, a gente está aqui num problema muito sério, inclusive, porque eu vejo em muitos vídeos, uns anarcocapitalistas nos comentários falando, não, mas o anarcocapitalismo ele é a verdadeira defesa da liberdade humana, porque a esquerda e a direita, de alguma forma, defendem a existência do Estado, o anarcocapitalismo não. Meu amigo, se você acha que esquerda e direita tem a ver com a existência do Estado, você não entendeu nada. Cara, volta tudo, lê tudo de novo, meu Deus, você não entendeu nada, cara. É que eu tô falando sério. Não é brincadeira, cara, meu Deus do céu. A esquerda já percebeu isso faz tempo, hein? O que se tornou um movimento marxista? Porque o marxismo ele começou com um esforço, sim, ideológico, racionalista, materialista, como o anarcocapitalismo, sim. Só que o que é o marxismo hoje? Ele é uma cultura revolucionária. Eles manteram um aspecto ideológico no discurso externo, na mecânica, porque da mesma forma que os anarcocapitalistas têm a mecânica da lei da propriedade privada para convencer as pessoas, idiotizar as pessoas, o marxismo tem a mecânica do opressor e do oprimido para convencer e idiotizar as pessoas. Só que o que eles fizeram? Eles perceberam que esta mecânica racionalista, como na verdade ela é um pastel de vento, ela pode ser aplicada em qualquer substância. Então pode ser brancos e negros, homem e mulher, pode ser burguês e proletário. Então o que eles fazem? Eles ficam trocando a substância interna, só que sempre, o que eles estão visando? É o que está lá na escola de Frankfurt, é o que fez lá, o que o Marcuse estava fazendo, lá com o negócio da psicanálise, lá, reduzindo tudo lá, o Eros e a civilização. Qual que é a ideia? É dissolver o corpo interno do Ocidente. É reduzir tudo, no caso do Marcuse, a putaria. Fala, não, a sociedade é putaria, vamos reduzir todos esses símbolos, a gente tem que dissolver a compreensão da alma humana, a compreensão da dignidade humana, a compreensão das liberdades individuais. Tem que dissolver tudo isso aí. E isso também se dissolve no anarcocapitalismo. Por exemplo, como a gente está vendo hoje em dia, nessa questão do YouTube. Você fazer um anarcocapitalista de idiota é muito fácil. É só você falar que o YouTube é uma propriedade privada. O YouTube pode usar os dados pessoais das pessoas, o YouTube pode difamar as pessoas, o YouTube pode falar que um judeu ortodoxo é nazista, o YouTube pode difamar todo mundo, pode fazer a putaria que for à vontade, pode falar que se portar, né, como um meio de comunicação neutro e tomar a liberdade de censurar as pessoas que ele quer, justamente porque a liberdade de expressão para esses caras, diferente do que é no imaginário americano, por que a liberdade de expressão é inalienável para os americanos? Devido ao valor da vida humana. Porque faz parte da potência singular do indivíduo. Isso transcende o Estado. Mas para eles, como é tudo uma questão de ser ou não ser propriedade privada, tudo isso se dissolve. Então não interessa. O Google pode, desde que ele não esteja infringindo a lei da propriedade privada, ele pode difamar quem ele quiser, pode fazer o que ele quiser. É festa, dane-se. Né? E é muito divertido também isso, porque eu não sei quem que teve essa ideia, ou se eles não pensaram nisso, mas quem que achou que o projeto da esquerda de poder é antagônico ao liberalismo econômico? Pelo contrário, eles usam o liberalismo econômico muito bem, muito melhor do que a direita. Até mesmo porque a classe empresarial, a classe econômica só pensa em economia. E aí fica incentivando e fica sustentando só
filme e cultura bosta, justamente que aí fica dissolvendo a cultura ocidental. A direita não busca, né? Ela não se preocupa com isso, não parece? Ela não está nem aí, né? Só pensa na economia, né? Principalmente a classe empresarial. E aí financia, né? Tipo, esses filmes, essa cultura pop que alimentam o imaginário para dissolver justamente esses símbolos culturais tão fundamentais para a civilização ocidental. E um último ponto também, que é outra coisa também muito divertida, é a ideia de que a eliminação da classe política resolve os problemas da humanidade, né? Como eu falei, esse é um erro, por exemplo, que o Hobbes já não cometeu. O Hobbes ele já havia falado, cara, eu não consigo resolver esse problema da natureza humana. O que eu posso fazer? Bem, eu posso... aí teve a ideia maluca do Leviatã. Porque assim, o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, ele veio de Urânio, de Plutão, de Marte. Não, ele é um brasileiro como qualquer um. Uma cultura bosta gera uma classe política bosta. Se você acaba, vamos acabar com a classe política. Bem, o que os políticos vão fazer? Eles vão obedecer às leis de mercado. Não, né? Eles vão procurar outras formas de sabotar a população, né? Pelo amor de Deus, né? O problema é o homem, não é o Estado, o livre mercado. O problema é essa coisinha chamada homem que tem ideias idiotas como comunismo e nazismo. Esse é o problema. Isso aí você não vai resolver com consistência lógica, até mesmo porque essa questão, como eu falei, isso é importante ficar muito claro nesse vídeo. Essa discussão da consistência lógica faz sentido no Ocidente. E esse pensamento racionalista materialista foi uma fissura interna da cultura ocidental. Cara, só você pega, por exemplo, a questão da liberdade de expressão. Por exemplo, os americanos eles falam, não, porque é um absurdo, né? Os Estados Unidos ele é um país ofensivo e tal. E é interessante que eles falam isso como se a ideia da liberdade de expressão fosse uma coisa básica, uma coisa simples. Né? Porque a pessoa fala, não, mas é um absurdo você achar que a gente querer... como é que fala? Barrar, né? Discursos ofensivos, a gente vai estar criando um Estado totalitário. A liberdade de expressão ela é uma coisa do senso comum humano, do senso comum. A maior parte do mundo não tem liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela parece comum para a gente porque a gente está no Ocidente. A maior parte do mundo não tem liberdade de expressão. Então você fala, não, como assim é comum? De onde você tirou que é comum? Você acha que é comum porque você está na sua bolha. Você fala, não, mas a gente precisa criar uma lei universal racional. Você acha que isso faz sentido porque você está nessa bolha ocidental. Não é isso que pauta as questões políticas no mundo, né, em escala global. E como eu falei, a esquerda percebeu isso faz tempo. A esquerda já percebeu. Quem ganha a briga é quem forma o imaginário. Não é quem tem os melhores argumentos racionais. Quem ganha a briga é justamente quem conseguir formar esse imaginário. Certo? Acredito que seja isso para este vídeo. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.